paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Cristão Literário. Vocês já me conhecem, Diego Felipe. Se não me conhecem, sejam muito bem-vindos. E isso se dá pelo fato de você ser novo aqui no canal. Então já te convido a se inscrever, a clicar também no sininho de notificação, para que você seja notificado quando sair vídeo novo aqui no nosso cantinho, ok? Então, Diego Felipe, Cristão Literário, onde nós procuramos executar ou fazer aqui um serviço, um trabalho, dando o nosso melhor, o que nós chamamos de excelência. E eis aí o nosso slogan, um trabalho, um canal de excelência, visando sempre a glória de Deus. Levando edificação espiritual, levando um conteúdo que vise promover o seu crescimento intelectual e espiritual. No seu crescimento nós glorificamos a Deus, pois de algum modo estamos contribuindo ou colaborando para isso. Bem, gente, no vídeo de hoje eu gostaria de apresentar a vocês uma obra que é muito especial para mim, por dois motivos. O primeiro, ela foi um presente que eu ganhei no ano de 2010. No ano de 2010, era o meu primeiro ano de namoro. A gente não estava nem com um ano de namoro, quando eu ganhei de presente da minha amada este livro que vocês já viram aí na thumbnail. E eu ganhei de presente de aniversário. Então é um livro que eu já tenho em mãos há mais de 10 anos. Já vai fazer 11 anos que eu tenho esta edição, esse exemplar em minhas mãos. E quando veio às minhas mãos, já era a terceira edição revisada, né? A edição de 2008. Tendo em vista que essa obra é uma obra que foi escrita ou elaborada entre 1901 e 1965. Eu estou falando, claro, de A Vida Diária nos Tempos de Jesus. A Vida Diária nos Tempos de Jesus, escrita por Henry Daniel Hopes, ou Henry Daniel Hopes. Não sei pronunciar, certamente não sei pronunciar corretamente o nome do autor, mas como eu disse a vocês, esta é uma obra especial para mim porque ela foi um presente. Isso faz com que ela ganhe um lugar permanente aqui na minha biblioteca. Posso até adquirir outro exemplar, mas este aqui fica permanentemente aqui na minha biblioteca. Outro fato é que foi o meu primeiro livro sobre a cultura da época de Cristo. O primeiro livro que eu ganhei, né, que eu pude adquirir, por meio fui presenteado com ele, que visa trazer informações, visa trazer uma série de conhecimentos que até então eram desconhecidos para mim, né? Informações, dados da época de Jesus, da cultura, do contexto sociocultural da época em que Cristo viveu. E isso faz com que essa obra se torne super especial para mim. Eu, na época, até cobri com plástico adesivo para que ela pudesse se conservar e se manter, por ter uma boa e uma longa durabilidade aqui na minha biblioteca. Gente, eu precisava recomendar de forma mais específica ou mais detalhada essa obra aqui para vocês. Quem nos acompanha há algum tempo já sabe ou já viu indicando essa obra aqui. Então, hoje eu venho indicá-la novamente, só que de uma forma mais específica, um pouco mais detalhada, como já está aí no título do vídeo, é uma dica de leitura, uma indicação de uma obra. Eu não costumo fazer reviews, né? Não faço mais tanto quanto fazia antes. O review a gente mostra o livro por dentro, né? Mostra as páginas, mostra o sumário. Bem, a dica ela é algo mais sucinto, não é? Então hoje eu venho indicar esta obra para vocês,
tendo em vista o quanto ela pode contribuir para o crescimento de vocês no que diz respeito ao conhecimento da época de Jesus, da época em que Cristo viveu ali na Palestina. E aqui na quarta capa do livro tem um texto bem interessante, olha só o que diz. Quem de nós nunca teve a curiosidade de saber como era o cotidiano de Jesus? Qualquer pessoa que lê e estude a Bíblia, e em especial os Evangelhos, quer saber como era o ambiente, o costume e a cultura que constituía o dia a dia do Filho do Homem. Nesta obra, o leitor encontrará, além dessas informações, uma riqueza de detalhes sobre os contextos geográfico, social e político da Palestina no alvorecer do cristianismo. Detalhes que são extremamente relevantes para a compreensão dos eventos narrados pelos evangelhos. Embora o livro seja de uma incontestável erudição, Daniel Hopes se preocupou em abordar o tema numa linguagem clara e empolgante. O leitor facilmente se envolverá com as inúmeras ilustrações e explicações dos rituais, dos hábitos, das obrigações, entre outras coisas que envolvem o contexto do judaísmo do primeiro século. Quem já leu outras obras desse autor sabe que se trata de um escritor magistral. Não é à toa que ele foi escolhido para fazer parte do seleto hall de eruditos da Academia Francesa de Letras. Bom, este livro foi editado pela Vida Nova, tá bom? E ela coloca aqui no finalzinho um parágrafo dizendo que é com imensa satisfação que Edições Vida Nova traz de volta este clássico, desejando que ele seja mais uma ferramenta eficaz para auxiliar aqueles que desejam proclamar a mensagem do Evangelho com profundidade. E de fato, gente, o que eu posso dizer aqui para vocês dessa obra do Daniel Hopes? É uma obra de grande erudição. É como eu costumo falar aqui para vocês, é uma obra de envergadura acadêmica, tá? Porém, nada impede a leitura por parte de alguém que está iniciando, de alguém que deseja ter um conhecimento que ainda não possui da vida e da época em que Cristo viveu, né, na Palestina, em Israel. Como vocês podem ver, na época olha só, eu grifava, eu marcava o texto. Hoje em dia eu não tenho mais esse hábito. Muitas partes marcadas desse livro. Eu li esse livro pelo menos umas 2 vezes. Eu acho que eu li de 3 a 4 vezes. Mas certo mesmo eu li umas 2 vezes completamente, né? Do começo ao fim. E outras vezes, inúmeras vezes por sinal, para consulta, utilizando para consulta. E, gente, eu super recomendo para vocês esta obra. Em 2010, eu já estava na faculdade, já estava na faculdade. Entrei na minha primeira faculdade em 2009, já estava na faculdade, já tinha uma certa familiaridade com a linguagem acadêmica, mas o Hopes, ele escreve de uma forma muito, não sei se empolgante seria o termo mais adequado, mas ele te leva na leitura, ele consegue te conduzir de uma forma fluida, tá bom? Pode ser um pouco cansativo em determinados pontos, mas ao ultrapassar alguns pontos que você achar difícil, você vai chegar no outro que você vai se sentir recompensado por ter lido aquele ponto ou ter passado por aquele ponto anterior, ok? Gente, é uma obra realmente magistral que eu acredito que deva fazer parte também da sua biblioteca. O Henry Hopes, ele viveu até 1965, sendo que ele já havia nascido em 1901. Ele foi um historiador francês e diretor da revista parisiense Ecclésia. Ele tornou-se mundialmente conhecido pelos 11 tomos de história da Igreja de Cristo já publicados no Brasil,
Em 1955 entrou para a Academia Francesa de Letras. Esse apanhado histórico sobre a história da igreja, sobre a igreja cristã, eu não tenho. Eu já vi. É uma obra de um preço bem elevado, né? São realmente, eu não sei se no Brasil estão em 11 tomos, mas eu acredito que sim. É bem cara mesmo, mas quem sabe um dia a gente consegue acrescentar essa obra aqui à nossa biblioteca, né? Sabe Deus quando e como nós faremos isso. Bom, gente, eu não poderia deixar de, neste mês, indicar de uma forma mais detalhada esta obra para vocês. Uma obra que eu acredito que vai lhes ajudar bastante para que vocês tenham uma ideia melhor de como é que essa obra ela está escrita, ela está formada. Ela está da seguinte forma: em 3 partes. Ela é dividida em 3 partes, sendo que a primeira ela vai falar sobre uma terra e o seu povo, onde ele vai relatar o contexto geográfico, o contexto humano e o contexto político, tá bom? Além de dedicar um capítulo inteiro para falar de Jerusalém. Na parte 2, ele vai falar sobre noites e dias que bendizem o Senhor, onde ele vai falar sobre a família, a questão das classes sociais, né? O rico, o pobre, o alto e baixo. Vai falar sobre a questão do israelita, as exigências imperiosas da sociedade, como era a sociedade, como era a vida dentro de casa, como eram a questão de mercadores, o comércio, situação econômica, incluindo ele, tem um ponto que ele fala, inclusive dos salteadores, né, da época, vai falar sobre as letras, artes, ciências, né, sobre a palavra falada como a palavra escrita. E na terceira parte ele vai falar sobre um povo e o seu Deus, onde ele vai falar sobre a era de Deus, as moradas de Deus, os homens de Deus e a fé de Israel e a vinda do Messias, onde ele dedica mais para falar sobre as questões religiosas, os comportamentos religiosos do povo de Israel. Bom, ele conclui falando sobre Jesus entre o seu povo e em seu tempo. E por fim ele traz uma vasta bibliografia que ele utilizou para elaborar este livro. No final do livro nós temos um índice de assuntos, né? Onde é que esses assuntos são abordados, em quais páginas. É uma obra muito rica, uma obra de grande valor. Às vezes eu vejo os irmãos dedicando assim, muita atenção a algumas obras que são muito boas de fato. Você vê quase que beirando a idolatria. Algumas pessoas, não, você tem que ter essa obra é essencial. E às vezes é uma obra que custa 150, 180, 200 reais, um único livro. E assim, em outros livros existem outras obras menores, não tão grandes no número de páginas, também não tão caras, mas que contribuem muito para a gente alcançar esse conhecimento contextual, no que diz respeito à história, no que diz respeito à cultura, geografia, né, no que diz respeito à sociedade da época. Uma dessas obras é esta, Vida Diária nos Tempos de Jesus, onde você consegue comprar ela por uns 50, 60 reais. Né? Procura, pesquisa que tu consegue achar esse livro e ele vai sanar uma série de dúvidas que você tenha sobre como era a cultura e a época em que Cristo viveu ali em Israel, qual era o contexto quando ele veio, como é que era a sociedade, como era a família, como era o comportamento dentro de casa. Ele é um historiador que escreve muito bem mesmo. Eu acredito que você vai se identificar, né, com esse sentimento que eu sinto em relação a essa obra quando você a estiver lendo. Eu acredito que vale super a pena e eu super indico este livro para vocês hoje aqui no nosso canal, tá bom? Essa é a nossa dica de leitura de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like,
né, de comentar aí abaixo também a opinião de vocês, é sempre de grande valia. Meu muito obrigado. Lembrando que nós estamos aqui, quando esse vídeo está saindo, nós estamos no mês de abril. Então tem vídeo todos os dias aqui de abril, porque nós estamos realizando o nosso Veda 2021, né? Então fiquem na paz, até o próximo vídeo. Querendo Deus, em nome de Jesus.